Ei, gente, aqui é a Bela, do Bela e Canela, mamãe pâncreas do Davi. Bom, então, o que é índice glicêmico? O índice glicêmico, ou IG, é o efeito que uma quantidade fixa de um determinado alimento causa na nossa glicemia, comparando com o efeito de um alimento padrão. Geralmente é utilizado o pão branco ou então a glicose. Tentando falar de uma maneira mais simples, o índice glicêmico de um alimento é nada mais nada menos que um medidor da velocidade com que o açúcar sobe no nosso sangue após a ingestão de uma quantidade fixa de um alimento. Os diabéticos tipo 2 devem evitar o máximo possível consumir alimentos de alto IG. Por quê? Ao consumir esses alimentos, o nosso corpo gera uma quantidade imensa de uma vez de insulina e essa produção exagerada insulínica faz com que haja uma menor saciedade no final da refeição, o que acaba contribuindo para que a pessoa coma em excesso e contribuindo para levar ela à obesidade. E além disso, também a ter uma resistência insulínica maior. Então é uma bola de neve. A pessoa come um alimento de alto IG, consome muito carboidrato, sente vontade de consumir mais carboidrato, come mais carboidrato, pode ficar obesa e tem uma resistência insulínica ainda maior. Então uma coisa leva a outra, um problema leva a outro. Por isso, o melhor é evitar o consumo de alimentos de alto IG. Já foi comprovado, inclusive, que os alimentos de baixo IG, eles diminuem as chances, diminuem a probabilidade da pessoa desenvolver diabetes tipo 2. Por quê? Primeiro, porque ele faz com que haja um melhor controle na liberação insulínica, fazendo com que a pessoa fique mais saciada, evitando a obesidade, tudo o contrário do que eu falei anteriormente. Além disso, esses alimentos, eles tendem a ter uma quantidade maior de fibra, e alimento rico em fibra ajuda na distensão gástrica, e a distensão gástrica, ela faz com que ocorra a secreção de um hormônio que é muito benéfico para a gente. Por quê? Porque ele induz a sensação de saciedade. Então, a gente está contribuindo por duas vertentes diferentes para a pessoa se sentir saciada e comer menos e parar ali. O recomendado, então, é substituir os alimentos de alto IG pelos alimentos de baixo IG durante o nosso dia a dia, o máximo que a gente puder. A primeira tabela publicada que trazia os valores de índice glicêmico dos alimentos, ela foi publicada em 1981, é uma tabela internacional e ela tem apenas 62 alimentos. Então, para a gente brasileiro é complicado, porque muitos dos alimentos que a gente come nem estão nessa tabela, e é uma tabela muito reduzida, são apenas 62 alimentos. Aí, o que aconteceu? A USP publicou uma tabela, fez uma tabela mais adequada à nossa realidade brasileira, mas ainda assim essa tabela é muito incompleta. Eu vou passar o link dessa tabela aqui junto com esse vídeo. Já postei essa tabela na minha página, mas eu vou passar novamente ela para quem tem interesse em ver os valores. Lembrando que acima de 75 a gente considera que é alto IG, abaixo de 75 são alimentos de baixo IG. Mas é importante lembrar também que ao fazer uma refeição mista, a gente deve levar em consideração que um alimento influencia no outro e a resposta glicêmica pode ser diferente do que a gente esperava. Agora que você já entendeu o índice glicêmico, fica mais fácil entender a carga glicêmica. Por quê? O índice glicêmico está medindo a qualidade desse alimento em relação à variação de açúcar, porque ele trabalha com uma quantidade fixa de alimento. Já a carga glicêmica, basta você fazer o quê? Você pega o IG e multiplica pela quantidade de carboidrato daquele alimento que você está ingerindo. Então, a carga glicêmica, além de ser um medidor de qualidade, ela também é um medidor de quantidade, porque é possível você obter a carga glicêmica de quantidades diferentes de alimentos. Os alimentos com carga glicêmica menor que 10 são considerados de baixa carga glicêmica e maior que 20, alta carga glicêmica. Então, conhecer o índice glicêmico e a carga glicêmica é importante para quem tem diabetes. Eles são medidores de qualidade e quantidade de carboidrato ingerido. Mas, no entanto, ainda há algumas controvérsias sobre a validade desses métodos, para realmente saber identificar se aquele alimento consumido vai ser bom ou não para quem tem diabetes.
Por quê? Porque isso vai depender de como foi o cultivo desse alimento, de como foi o método de processamento, de coação desse alimento. Isso vai depender do tipo de fibra que esse alimento tem. Então, comparando o mesmo alimento, eles podem ter diferenças entre eles. Então, esses métodos não são 100% viáveis, porque eles não vão trazer a verdade 100%. Você vai ter diferenças de um alimento para outro. E além disso, o que eu falei, a gente está trabalhando com tabelas, em sua grande maioria internacionais, com poucos alimentos. Então não está muito adaptado à nossa realidade do brasileiro. Mas ainda assim é importante saber do que se trata.